Meus irmãos, a paz do Senhor, mais um domingo, mais uma lição, mais um comentário da revista da EBD do segundo trimestre. Hoje a lição número 9. Antes de iniciarmos o comentário, gostaria de outra vez lembrar os irmãos que transmitimos as nossas atividades pelos canais oficiais da igreja, Facebook, Instagram e YouTube. Então, quem está pelo Facebook e o Instagram, se possível, clica em curtir, faz um comentário para que possamos conhecer as pessoas que nos acompanham, saber até onde o nosso trabalho chega. Diga qual a congregação, qual a cidade, qual o estado, enfim, para que possamos conhecer cada um. Quem está no YouTube, que ainda não é inscrito, pode ir lá embaixo aí e clicar em inscrever-se lá no sininho também, para receber as notificações, os avisos das nossas postagens. Também vai lá e curtir, faz comentário, da mesma forma que lá do Facebook e do Instagram, para que a gente possa saber onde estão os nossos internautas, não é isso? Também às terças-feiras, a irmã Márcia apresenta o Círculo de Oração às 15 horas. Às quartas e aos domingos, o pastor José Carlos Arruda dirige o culto online. Também participe. E não só participe, mas mande o link de todas essas atividades que nós apresentamos, tanto da EBD quanto do Círculo de Oração e os cultos. Manda links para os seus amigos, para os seus contatos, para que a palavra do Senhor chegue cada vez mais longe, para que nós possamos ter um bom número de pessoas que ouvem as atividades da igreja. Queremos agradecer a todos que já nos acompanham, todos que assistem as postagens da igreja. Continue orando por nós e orando por esta situação em que estamos vivendo. Logo, logo estaremos, se Deus quiser, saindo. A coisa parece se agravar aqui em nossa cidade, mas Deus está no comando. Vamos orar para que o Senhor guarde a sua igreja, guarde o seu povo e também orar pelas autoridades. Num momento tão difícil, as autoridades estão aí brigando, disputando poder, quando não é hora para isto, mas fazem isso porque não tem Deus no coração. A eles não foi revelado o mistério que Deus tem na vida de cada um de nós. Mas oremos para que o Senhor possa tocar os corações de cada autoridade. Enfim, oremos uns pelos outros. Meus irmãos, hoje a lição, a número 9, traz o título O Mistério da Unidade Revelado. Uma lição que nós dividimos em 6 partes, 6 pontos, para que pudéssemos melhor comentar. No final, todo o texto, todo o conteúdo da lição de hoje vai estar contemplado nesses 6 pontos que nós vamos abordar, tá? Lá no capítulo 1 de João, versículo de 1 a 5, o apóstolo iniciando a escrita do Evangelho, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Tá? E ainda diz que a luz resplandecia nas trevas, mas as trevas não a reconheciam. Nós trazemos esse texto de João, esse preâmbulo do Evangelho, para dizer que as criaturas celestiais, os seres celestiais que foram criados também por Jesus Cristo, pois ele estava no princípio de todas as coisas, os seres celestiais, ao serem criados, sabiam do poder de Deus,
Sabia, inclusive, que havia um mistério, mas que esse mistério não foi revelado para as criaturas celestiais, para os seres celestiais. Os seres celestiais conheciam a multiforme sabedoria de Deus, conhecia todo o seu poder, mas não conheciam o mistério. Nem as criaturas celestiais conheciam o mistério. Esse mistério só foi revelado com a morte e ressurreição de Jesus Cristo no alto da cruz do Calvário. Portanto, o primeiro ponto que nós vamos abordar, que é este o tema que desenvolveremos nesta lição, que é o mistério revelado. O primeiro ponto que nós aqui abordaremos é a missão paulina entre os gentios. Nós sabemos que o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele foi comissionado para pregar para os gentios, além das fronteiras de Israel. Foi a missão que Paulo recebeu e cumpriu arduamente, porém com muito êxito. Ele começa a seção da sua carta que fala da revelação do mistério com a seguinte expressão: por esta causa. Ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, ou seja, por vocês, os gentios. E o início é por esta causa. Em algumas versões diz por esta razão, em outra por isso. Mas por esta causa, fazendo uma análise sintática na língua portuguesa, então esta palavra, esta expressão por esta causa é um adjunto ou é uma locução adverbial que está indicando causa, motivo. E é também um termo anafórico porque está retomando o que Paulo falou anteriormente. No capítulo 1, versículo 1 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo inicia a carta dizendo, ou se apresentando: eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, apóstolo, que foi Deus que me colocou para este trabalho. E no segundo versículo ele então faz a saudação de paz para os irmãos em Éfeso. Esta é a primeira lição que fala desses dois versículos. Na segunda lição começa do 3º versículo, quando diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. E no decorrer, no restante do capítulo 1, no capítulo 2, o apóstolo vai elencar quais são as bênçãos, quais são esta sorte ou o que é que faz parte desta sorte de bênçãos espirituais. Aí ele diz que antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu, nos predestinou, nos justificou, nos adotou como herdeiros e nos reconciliou com Ele mesmo. Pois quando há reconciliação, sempre há alguém humano, para promover a reconciliação. Mas Deus reconciliou com Ele mesmo. Ninguém reconciliou Deus conosco ou nós com Deus. Mas foi o próprio Deus que nos reconciliou com Ele mesmo. Isto é uma grande bênção espiritual, tá? Então, quando Paulo diz por esta causa, a pergunta é: qual é esta causa? De que causa ele está falando? Além de falar de todas as bênçãos que ele elencou no 1º e 2º capítulo. Ele termina o 2º capítulo, que foi a aula anterior, quando fala que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como o fundamento maior, como pedra principal de esquina, e que nós também somos templo em construção, na progressão, na gradação, até chegarmos ao templo completo, o templo totalmente construído. E ele agora começa por esta causa, eu, Paulo. Então, qual é a causa que ele está se referindo? A causa que Jesus Cristo o levantou, o escolheu para pregar aos gentios.
Paulo não pregou aqui para judeu. Paulo estava pregando para os irmãos em Éfeso, os irmãos efésios, que eram gentios. E os gentios, quem eram eles? Eram pessoas que vieram subestimadas pelos judeus, eram discriminadas pelos judeus, porque os judeus achavam que só eles tinham as prerrogativas de chegar às mansões celestiais, a chegar a Deus. Então, eles, os judeus, se sentiam donos do céu, como tanta gente por aí até hoje ainda acha que é o dono, tem a chave do céu, porque dita as regras e ainda diz que não vai, né? Ainda julga pessoas porque não está no critério, no crivo dele, né? Pessoal dele. E assim eram os judeus, discriminavam os gentios porque os gentios eram um povo que não fazia parte da aliança abraâmica, pois os judeus se achavam exclusivos, tá? Mas Paulo era o apóstolo desse povo. Paulo era o apóstolo dos gentios, e era a missão de Paulo dizer aos gentios que eles também tinham direito à herança, que eles também eram co-herdeiros, concidadãos com Cristo e com os judeus. A missão de Paulo, a causa é essa: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Por que ele diz que é prisioneiro? Aqui em 1 Coríntios 9, 16 e 19, nos ilustra e nos explica este ser prisioneiro que Paulo diz que era. Então veja só: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponho de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Então aí o apóstolo Paulo nos diz por que é que ele é prisioneiro. Porque ele foi chamado por Cristo e tem a obrigação de chamar, de ir aos gentios e anunciar a palavra de Deus, como no versículo 3, versículo 2 diz, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Ou seja, ele diz, não é só judeu que vai para o céu, não é só judeu que tem direito, você também tem, porque a graça de Deus abundante é para todos. O ponto 4. Vamos falar sobre um mistério revelado no Novo Testamento. Vimos no ponto anterior, no final do ponto anterior, que os profetas conheciam o mistério, ou sabiam que havia um mistério que Deus iria revelar, mas eles não conheciam o mistério. E até fizemos, algo para relembrar. Será que eles iam entender judeus e gentios juntos? E aí vemos com a morte de Cristo, a nova aliança, o Novo Testamento, os próprios judeus não entenderam. Os judeus perseguiam os cristãos inicialmente. Os judeus não tiveram a compreensão do mistério. Imagine muitas gerações atrás. Então, Cristo no Antigo Testamento é o próprio mistério, tá? Cristo ele é anunciado no Velho Testamento e no Novo Testamento ele é revelado. No Velho Testamento ele é símbolo, né? É a prefiguração, é o tipo. No Novo Testamento, Jesus Cristo é o antítipo, né? Porque a revelação é a concretização
daquilo que foi apontado, daquilo que foi simbolizado, certo? Os judeus se sentiam exclusivos, por isso que eles não entendiam como poderia um povo de outra nação ter os mesmos direitos que ele. Mas a morte de Jesus Cristo veio para derrubar essas barreiras, tá? Começa o mistério ser revelado com a vinda de João Batista. Quando ele aparece no deserto, então é ele que anuncia Jesus. Ele prepara o caminho para Jesus. Quando ele diz, né, que depois dele virá um que ele não é digno de carregar as sandálias dele, e este batizará com o Espírito Santo, com fogo. Eu vos batizo com água, mas ele virá e batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ali, João Batista, que é o último profeta da antiga aliança, ele então começa a revelação na nova aliança. João Batista é a transição entre a antiga e a nova aliança. E é ele que começa então, sendo da velha aliança, do Antigo Testamento, ele começa então o início da revelação. E Cristo, ele mesmo se apresenta quando ele volta do deserto e ele então começa o seu ministério em Lucas 4, tá? 16 a 19, nós vemos Jesus Cristo dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos sobre ele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, Jesus disse: eu sou este de quem o profeta Isaías falou, tá? Então Cristo cumpre, então depois disto, ele cumpre o seu ministério terreno até chegar o dia da sua morte no alto da cruz do Calvário e depois a sua ressurreição. E aí, portanto, estava completado o mistério, ou completada a revelação do mistério. Mas o que estava oculto desde as antigas gerações, conforme o apóstolo Paulo fala, né, que estava oculto, que lá no passado não se conhecia tanto como se conhece agora. Qual era então, ou o que era que estava oculto desde essas antigas gerações? Primeiro, estava oculto o plano de Deus para a redenção em Cristo, o Messias. O mundo não conhecia. Alguns até, como até hoje, muitos judeus esperam o Messias, mas eles não creem que o Messias já chegou, já cumpriu todo o seu plano terreno e agora está de volta sentado à direita do Pai. Portanto, o plano de Deus para a redenção em Cristo, que é Cristo o Messias, isto não estava revelado e Cristo veio e revelou. O segundo diz que estava oculto a destruição da parede de separação entre judeus e gentios. Como falamos nas lições anteriores e sobretudo na lição anterior, havia uma separação entre os gentios e os judeus. Por quê? Os gentios não podiam adentrar o templo, a eles cabia no máximo um pátio, e olhe lá, se alguns mais radicais nem isso deixavam. Os gentios não tinham nenhum direito às cerimônias, às festas religiosas judaicas, certo? O muro, literal mesmo,
impediam que eles chegassem dentro do templo. E havia então um muro espiritual, que eles não podiam adorar o Senhor, não podiam entrar no templo e chegar a Deus no Santo dos Santos. E aí, portanto, a destruição da parede entre gentios e judeus e entre gentios e Deus foi derrubada quando Cristo, no alto da cruz, deu seu último brado, seu último suspiro, reclinou a cabeça e morreu. Diz o texto sagrado que algumas coisas aconteceram, como terremotos, tremor de terra ali ao redor, o dia escureceu, a lua transformou-se em cor de sangue, os sepulcros se abriram e mortos ressuscitaram e voltaram para as cidades. E no templo, o véu se rasgou de alto a baixo, simbolizando que a entrada estava agora garantida para todos. Então, o que estava oculto era isto, que a parede de separação estaria derrubada, estaria desfeita. Terceiro, substituição do antigo pacto da teocracia judaica por uma nova raça espiritual, que são os cristãos, ou seja, o sistema religioso judaico já não existia. O sistema de leis, o sistema cerimonial já não mais existia. Agora existia um novo povo, que eram os cristãos, que era a igreja do Senhor. Quarta coisa oculta que foi revelada, a formação de um novo povo universal, que é a igreja. E por fim, o privilégio de conhecer o mistério de Deus. Meus irmãos, vejam só, que privilégio nós temos. Nem os profetas conheceram como nós conhecemos o mistério de Deus. Mas, infelizmente, ainda existem pessoas que não conhecem esse mistério. Tem gente que conhece a lei, conhece a letra fria da palavra. Tem gente aí que lê demais, interpreta até do ponto de vista semântico, como já vimos, do ponto de vista da interpretação natural. Mas não conhece, de fato, o mistério do novo nascimento, o mistério da nova criatura, não conhece o mistério, de ter contato com Deus e ter comunhão com Deus. Dizer isso para as pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem o mistério de Deus, está em risco de ser chamado de bobo, de ser chamado de fanático, de ser chamado de pessoas sem esclarecimento, sem cultura, porque para o povo sem Deus isso é loucura, tá? Isto aqui para o povo metido a ser intelectual, de ser dono de altos e modernos conhecimentos, isso para eles não faz sentido. Por quê? Porque eles não conheceram ainda o mistério, a revelação do mistério que nós conhecemos, porque é um privilégio conhecer isto de que estamos falando. Como dissemos, nem os judeus entenderam isto. Somente os judeus que tinham se convertido, de fato, somente aquele judeu que entendeu, é que quando ele se voltava para o Senhor, se entregava, é que ele então conhecia o mistério, ele se deixava conhecer, e se deixava conhecer o mistério, mas o mundo não conhece. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, quando ele disse que é prisioneiro de Cristo, ou melhor, aqui quando ele disse que é prisioneiro de Cristo e é registrado em 1 Coríntios, quando ele explica por que é prisioneiro, porque é a obrigação dele, recebeu a missão de pregar o evangelho aos gentios. Nós também temos essa missão, irmãos. Tem muita gente, como disse, que não conhece o mistério, não conhece a revelação desse mistério. E o que estamos fazendo? Cabe para mim essa palavra do mesmo jeito que eu dou para os irmãos, para todos que estão a assistir. Precisamos pregar mais o evangelho. Precisamos sentir na pele o que Paulo sentia quando disse: ai de mim se não anunciar este evangelho. Porque como é que nós sabemos do privilégio que é conhecer o mistério de Deus?
conheceu esse mistério que é que não tínhamos direitos, nós éramos gentios, não tínhamos nenhum direito à herança celestial, nós não tínhamos nenhum direito de cidadania com Cristo, mas a morte de Cristo, o seu sacrifício perfeito culminando com a sua morte, e não somente isso, mas a sua ressurreição, porque se Cristo tivesse sofrido e tivesse morrido, ele seria apenas um mártir, um herói, alguém que seria lembrado para até determinadas gerações, mas depois seria esquecido. Mas o grande trunfo de Cristo, o grande ato, não foi a morte, porque a morte é destinada a todos os homens. Todos do passado morreram, inclusive os profetas, os santos profetas, os irrepreensíveis homens de Deus do passado, todos morreram. Se Cristo tivesse morrido, ele era apenas alguém que ia morrer. Mas a sua ressurreição é que foi a grande tirada. Foi o grande feito de Cristo, foi que ele venceu a morte, ele ressuscitou. E hoje nós temos a obrigação de pregar o Evangelho, porque tivemos o privilégio de receber a revelação do mistério que ele trouxe com a sua morte. Não há mais judeu, não há mais gentio. Dentro da categoria de gentios tinha romanos, gregos, espanhóis, turcos, egípcios, o povo que na época estava em evidência, né? Então, Paulo estava dizendo aos gentios: a salvação é pela graça e de graça e acessível a todos, porque a morte de Jesus Cristo serviu para franquear a entrada a todos e não apenas a um povo. O ponto 2 nos diz que é o mistério da unidade. Então, estamos falando de mistério. E essa palavra mistério é simples. Alguém perguntar o que é mistério, todo mundo sabe, pode responder. É o que está escondido, é o que não está revelado. Mas quando a gente começa a estudar, é uma palavra assim, porque isto é a língua mesmo, ela é rica. Aí começam a aparecer coisas que você começa então a ver que a palavra mistério é muito mais do que um simples escondido. Então tem 3 pontos de vista que nós elencamos aqui para dar a informação sobre o que é mistério. Primeiro, do ponto de vista semântico. Semântica se refere ao estudo do significado das palavras. É o que fazem os dicionaristas que colocam as palavras no dicionário. Estudam essas palavras e depois que têm certeza do que elas são, dos vários significados, então são lançadas em dicionário. Então, semântica é o significado, ela é o sentido de cada palavra em um texto também. Então, do ponto de vista semântico, mistério é secreto, segredo não revelado, não compartilhado com outros. Causa oculta, desconhecimento, é o inexplicável e o incompreensível. Do ponto de vista da filosofia, mistério é o que está além da mente e do conhecimento humano, aquilo que a mente humana não alcança. E do ponto de vista teológico, do ponto de vista bíblico, que é o que nos interessa agora, mistério é a verdade da fé que é inacessível à razão. É a vontade de Deus para a humanidade. E esta vontade, ela sem ser ainda revelada, porque quando a vontade de Deus é revelada, então deixa de ser mistério. Então é a vontade de Deus para a humanidade de forma ainda sem ser revelada. Tá? A morte de Cristo, portanto, ela começa então a revelar tudo, porque de 2 povos foi feito um. O que o apóstolo Paulo dizia lá aos gentios,
que nós vimos no ponto anterior, que os judeus se achavam melhores, se achavam os donos, né, da verdade, da razão e do céu. Os judeus tinham, né, esse convencimento. E é muito importante, abrir um parêntese aqui, porque é importante que a gente sempre fiquemos nos policiando, amados. Porque muitas vezes queremos ditar regras para quem entra ou quem deve e quem não deve entrar no céu. Claro que as regras estão na Bíblia, mas muitas vezes a gente insiste em julgar as pessoas sem pedir, né, o consentimento de Deus, sem pedir discernimento de Deus para podermos fazer o julgamento ou para não fazer o julgamento. Pois os judeus olhavam para os gentios e proibiam a entrada, não só no templo, mas nas reuniões onde havia judeus fazendo alguma coisa religiosa. E aí nós temos que a morte de Cristo fez com que deixasse de existir judeus, ou seja, outras nacionalidades, e assim como deixasse de existir judeus e ficasse apenas um povo, que é a união de todos aqueles em torno de um só, que é Jesus Cristo, e aí é formada a igreja. E aí temos, portanto, o mistério da unidade, que é a formação da igreja. Aí fica a pergunta, o que é unidade então? Então, unidade, primeiro é isso que nós vimos, 2 povos foi feito um. Mas do ponto de vista, como falamos há pouco, semântico, unidade é aquilo que não se pode dividir. Então, quando há possibilidade de divisão, há apenas união, não há divisão. Então, imagina, você tem aqui uma xícara, aí tem um bolo com leite, outro com café. Aí você bota o café, depois bota o leite. Então, eles separados, cada um tem a sua propriedade, são individuais. Mas na hora que junta o café com leite, aí é uma unidade. Separe o café do leite. Pegue batatas e faça o purê e separe agora esta daquela batata, esta daquela outra. Não, está tudo junto, é unidade. Um saco cheio de batatas, elas estão unidas, mas não estão em unidade. Mas quando eu faço o purê, ali tem uma unidade. Quando 2 pessoas se casam, homem e mulher, eles são unidos. Estão ali pela união do matrimônio, mas não há ainda uma unidade. Pode até dizer, não existe uma unidade entre nós, mas um é um, o outro é outro. Pode até se dividir, não digo separar, mas cada um é dividido. Agora, na hora que tem um filho, esse filho é a unidade de ambos, feito de ambos. De 2 foi feito um filho, certo? Separe a parte da mãe da parte do pai. Você é filho, eu sou filho. Então, eu posso tirar a parte que pertence ao meu pai e deixar só a que pertence à minha mãe e vice-versa? Não, porque aí está a unidade. A igreja é isso, é uma unidade, porque uma vez que Cristo uniu, uma vez que Cristo juntou 2 povos e fez a sua igreja, pessoas até podem se separar. Por aí nós vemos separações de pessoas, de grupos, mas a igreja, comunidade esta, não se separa, tá? É a igreja viva, universal, essa não se separa. Pode ser que um saia e leve um bocado que não estava unido. Eu digo que é o seguinte, né? De um purê fica alguma coisa que não uniu. Alguma parte da batata que ficou crua, então ali não ficou na unidade, aí sai. Então essas pessoas que saem, que deixam a igreja, que então já não faziam parte da unidade, porque unidade é indissolúvel. Portanto, quando falamos o que é o mistério da unidade, então está aí, é a formação de 2 povos em um, que formou a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ninguém separa. O próprio Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja.
porque ela é uma unidade viva. A igreja é algo especialmente de Cristo. É algo comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Não foi por preço material, foi por preço de sangue. E esta é a unidade do mistério que foi revelado, o mistério da unidade revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo. O ponto 3 vai nos falar sobre o mistério da unidade no Antigo Testamento. O versículo 5 nos diz, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora tem sido revelado pelo Espírito dos seus santos apóstolos e profetas. Tá? Observe aqui, irmãos, a palavra aqui, como, o qual outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora. Este como é uma palavra, de novo vamos a uma análise sintática da língua portuguesa. Esta palavra como, ela é um adjunto adverbial de conformidade. Por quê? Eu posso substituir essa palavra como pela palavra conforme. Tá? Manifestado aos filhos dos homens conforme agora foi manifestado. Conforme significa igual ao outro, né? Então, falar conforme Jesus falou, ou seja, do jeito que Jesus falou. Viver conforme a Bíblia diz, ou seja, viver do jeito, de acordo com a Bíblia manda. Então, esse conforme é dizer que uma coisa é igual à outra. Aí o apóstolo diz aqui que em outros tempos o mistério foi revelado. Tá? Os apóstolos até conheciam o mistério, sabiam do mistério, mas não como a igreja sabe. Porque, meus irmãos, esse agora que Paulo fala do tempo dele, né? Mas veja só, se aqueles profetas tão radicais no cumprimento da lei, como eles poderiam achar que era possível que gentios entrassem no Santo dos Santos? Se somente o sumo sacerdote uma vez por ano era que ele, nem que se ele quisesse entrar outra vez ele poderia, mas só o sumo, nem o sacerdote, mas só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas agora o mistério revelado diz, gentios também podem entrar no Santo dos Santos. Não é mais o sacerdote que não podia, nem tampouco o judeu simples. Mas os que não eram judeus agora têm acesso ao Santo dos Santos. Outra coisa que como seria possível na cabeça dos profetas naquela época, gentios rompendo barreiras raciais e religiosas, se eles eram tão fiéis, tão cerimonialistas, eles eram radicais no cumprimento das leis cerimoniais. E ainda, gentios e judeus em paz como um só povo. Imagina, como era a cabeça de um profeta daqueles, naquela época, eles recebessem essa revelação, né? Eles sabiam do mistério, do Messias que viria, mas a eles não foi dado conforme foi dado para a sua igreja, conforme o apóstolo Paulo diz. Foi dado aos filhos dos homens como tem sido revelado agora. Não foi revelado do mesmo jeito. Imagina, gentios e judeus em paz, como um só povo, tendo as mesmas, os mesmos direitos de judeus, não entraria nunca na cabeça de Moisés, de Jeremias, né? E de outros profetas que eram sinceros, tementes e radicais no cumprimento. Por que isso, meus irmãos? Porque Deus é Deus que confunde mesmo. Deus é um Deus que quebra protocolo, quebra barreiras, quebra paradigmas. Deus é Deus de mistério. Então, quem sou eu para fazer algo que venha questionar um Deus desse? Só temos que glorificá-lo e adorá-lo. O ponto 5 nos traz os benefícios da revelação do mistério da unidade. Já temos
o conhecimento da revelação do mistério da unidade. E agora, o que fazer? Porque nós conhecemos, precisamos agora anunciar este mistério, né? A revelação desse mistério precisa ser revelada também àqueles que não têm ainda esta revelação. Mas quais são os benefícios da revelação do mistério da unidade? Primeiro, compreensão das insondáveis riquezas. O versículo 8 traz incompreensíveis, né, no lugar de insondáveis, que diz o seguinte: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Portanto, os benefícios da revelação é a compreensão das riquezas insondáveis, incompreensíveis de Cristo. Quais são essas riquezas insondáveis, inexplicáveis, incompreensíveis? São as maravilhas e providências de Deus, que estão além do conhecimento humano. Jesus, lá em Mateus 11, 25, ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ao dizer isso, orando, ele deveria ter dito e mostrado assim aquele povo, revelado a esses pequeninos. Quem eram aqueles pequeninos? Eram pescadores, eram pessoas que não tinham grandes coisas materiais, mas a eles estava sendo dado o mistério, o privilégio de conhecer o mistério, as coisas de Deus, certo? Então, o próprio Cristo ora, dando graças a Deus por ocultar estas coisas a todos os sábios e entendidos, mas revelar aos pequeninos. Por isso que é interessante que a gente venha se despir de tudo quanto é material. Por mais que você saiba, por mais que você tenha conhecimento de tanta coisa, por mais que você tenha cultura, por mais que você tenha tantas coisas, mas é interessante que a gente venha a nos despir, a nos esvaziar de nós mesmos, para que possa dar lugar a tudo quanto é de Deus, tudo quanto é de possibilidades de compreender as incompreensíveis, as insondáveis riquezas de Cristo. Em Efésios 3:18, Paulo nos diz algo sobre quais são essas riquezas, né? Quando ele diz, no 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, a qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, aqui, para conhecer tudo isso, ter conhecimento destas insondáveis riquezas, o apóstolo Paulo aqui nos dá a lição. Temos que ser cheios de amor, temos que ser cheios de humildade, tá? Então, os benefícios da revelação do mistério da unidade: primeiro, compreensão dessas riquezas incompreensíveis. Segundo, a compreensão dos direitos de filhos, herdeiros juntamente com Jesus. Olha o verso 6 da leitura em classe, que diz: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Co-herdeiro significa que eu sou herdeiro com alguém,
Então, quem é esse com alguém? Com Cristo. Então, se Cristo tem direito à herança, nós também temos. Se os judeus têm, nós também temos. Então, este versículo diz a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho. Ele segue lá dizendo, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Portanto, o segundo, não necessariamente nesta ordem, nem somente esses benefícios, mas os direitos de filhos, herdeiros e co-herdeiros juntamente com Jesus, é um grande benefício. O que mais queremos? Ter os mesmos direitos que Jesus Cristo lá no céu. Isso é preciso anunciar ao mundo. Primeiro é preciso que a gente se convença, creia nisso. Creia que nós somos co-herdeiros. E de posse desta crença, desta fé, desta certeza de que somos co-herdeiros com Cristo, então temos que anunciar este Evangelho. Paulo diz no versículo 7, do qual fui ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Ou seja, ele foi feito pregador aos gentios. Nós também. Quando Jesus Cristo subiu e deixou a ordem aí de ir por todo mundo, pregar, ensinar. Então, isto é uma obrigação, conforme Paulo disse em 1 Coríntios, e que o fez prisioneiro de Cristo, também nos faz prisioneiros de Cristo, para que possamos pregar o Evangelho. E por fim, o benefício, a salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, o que mais queremos? Se temos direitos a todas estas coisas e principalmente a salvação. O que mais precisamos? Por que sofrer? Por que chorar? Por que vivermos tristes nesse mundo se sabemos que aqui é uma vida passageira? Nós somos peregrinos aqui na terra. Longe estamos da nossa terra, mas chegaremos lá, porque nós temos direito à herança, conforme aqui a palavra de Deus nos ensina. Por fim, o ponto número 6, aí nos diz a revelação do mistério à igreja de hoje. Como falamos, é o grande privilégio nosso, que fazemos parte da igreja de Cristo, é conhecer esse mistério, certo? Por isso, meus irmãos, cada um de nós devemos ver o outro com olhos de amor. Temos que ver os outros como concidadão do céu. Se existem as regras daqui no mundo natural, no mundo terreno, existem as leis que nos obrigam a respeitar o cidadão, os direitos dos nossos concidadãos. Eu não posso fazer nada que venha impedir ou que venha prejudicar o outro cidadão. Diz uma máxima que meu direito termina quando começa o direito do outro. Então, se aqui nós temos que viver debaixo dessas regras humanas, por que também nós, do ponto de vista de sermos membros da igreja, também não fazemos isso com os nossos irmãos, certo? Porque temos que vê-lo com empatia. O que é empatia? Sentir a dor dele. Se ele sofre, sofra também. Se ele errou, sofra com o erro dele e o ajude. Não critique e não venha a murmurar contra ele, a prejudicar mais ainda. Ele fez isso, então agora vamos desprezá-lo. Vamos então anunciar a todo mundo, vamos dizer às autoridades da igreja, para ele ser mais prejudicado ainda. Não, meus irmãos, empatia é quando eu sinto a dor alheia. Então, que possamos sentir a dor alheia. Nós precisamos buscar, viver sentindo a dor do outro e assim sempre vendo que o outro tem algo de bom para nós. Sobre isto, o apóstolo Paulo em Filipenses, ele nos traz um grande ensino. Filipenses 2,
3 e 4, diz assim, ó: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também atente para o que é dos outros. Ora, isso é uma regra básica de cidadania terrena e cidadania celestial. Então não atente só para o que é meu, eu devo minha atenção para o que é meu, mas também para o que é dos outros. Então, se, como Cristo disse, nada façais ao outro que não queira que façam com você. Tá? Então, o que o apóstolo Paulo dá aqui é uma lição de humildade, que nós devemos viver como membros de uma comunidade que foi Jesus Cristo que criou, que foi Jesus Cristo que uniu. Então nós temos que ser amorosos com os outros, temos que ser humildes na convivência com eles. O grande pai da igreja, um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, ele escreveu: os homens santos são sempre os homens mais humildes. Aqueles que são mais valorizados e estimados por Deus são os mais baixos e os menos estimados por si mesmos. Então precisamos nos amar menos do ponto de vista espiritual, porque Deus nos estima mais ainda. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que o Senhor possa nos encher dele. Temos que ver a igreja, os irmãos, os nossos irmãos, temos que ver os outros de uma forma como nós gostaríamos de ser vistos, falar com eles do jeito que gostaríamos que falasse conosco, certo? Tratá-los igualmente. Então, se alguém erra e eu vou então tripudiar, então lembre-se, se fosse você, como seria? Então, para encerrar, em Efésios 3:8, como aqui está dizendo no texto da lição em classe, o texto bíblico, a leitura em classe, diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: a mim, o mínimo de todos os santos. Então, ele é o exemplo. Disse em Filipenses e diz aqui em Efésios que devemos ser menos, porque Cristo é sempre mais. No momento que a gente bota a gente mais, então Cristo desce. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e aplique esta palavra em nossos corações. Que possamos viver cada vez mais firmes e constantes, para que o dia do Senhor não pegue-nos de surpresa, mas nos pegue preparados. E isso acontecerá se nós estivermos sempre guardando a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.